E se houvesse um mercado para pessoas buscando refúgio? Pensa nisso por um instante. Uma ideia onde países poderiam literalmente pagar a outros para acolher refugiados, tratando uma crise humanitária com uma solução, assim, de mercado. É uma proposta que soa radical, no mínimo. Radical e, para muita gente, profundamente desconfortável. Toca num nervo muito exposto sobre o valor que a gente dá à vida humana, né? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num debate que é complexo, controverso e que força a gente a encarar umas verdades bem incômodas. Nós reunimos fontes que discutem os prós e os contras de se criar esse tipo de sistema. E a nossa missão aqui é tentar entender os dois lados da moeda, certo? Exato. De um lado, tem a promessa de encontrar mais lares para mais pessoas. Do outro, o risco profundo de mercantilizar vidas humanas. E para entender por que essa ideia assim tão radical sequer está na mesa, a gente precisa olhar para o impasse do sistema atual. Ele simplesmente não está funcionando como deveria. Não mesmo. A Convenção de Dublin, por exemplo, que rege a política de asilo na Europa, ela coloca uma pressão desproporcional em países de chegada como Itália, Grécia, Espanha. E o resultado prático a gente conhece bem. Conhece. Acampamentos superlotados, processos de asilo que se arrastam por anos e, no fim, um sofrimento humano imenso. É desse fracasso que nasce a busca por alternativas. Por mais estranhas que elas pareçam. Exatamente. Ok, então vamos destrinchar essa alternativa. A ideia central, que é defendida em uma das nossas fontes por uma analista chamada Lindsay, é que um sistema de mercado poderia resolver um problema de incentivos. A lógica parece simples. Ofereça compensação financeira e mais países vão se sentir motivados a aceitar refugiados. Isso, exato. O argumento da Lindsay é bem direto, né? Hoje, acolher refugiados é visto por muitos governos como um custo puro. Sim, um gasto. Um gasto. Um programa de mercado transformaria esse custo em uma fonte de receita. E o resultado esperado: mais refugiados seriam acomodados em mais lugares. É uma visão bem pragmática. Totalmente. Para quem defende essa visão, o benefício final, que é salvar mais vidas, supera qualquer preocupação com a suposta degradação do conceito de asilo. Pragmática, mas essa lógica não é um pouco otimista demais? Eu fico imaginando o risco de a gente criar um leilão de vidas humanas. É um termo forte. Mas onde países mais pobres, talvez com menos estrutura, acabam recebendo a maioria dos refugiados só porque precisam mais do dinheiro. Isso não poderia criar guetos globais? Situações de exploração ainda piores? Essa é a crítica mais óbvia e a mais forte, sem a menor dúvida. E as fontes que defendem a ideia tentam endereçar isso. Como? O ponto de vista de um outro analista, Alex, é que o fato de um governo receber dinheiro não significa automaticamente que ele vai tratar os refugiados sem dignidade. Ele argumenta que o foco principal, afinal, seria salvar a vida dessas pessoas e que, em teoria, seria possível criar mecanismos de fiscalização. Auditorias internacionais, coisas assim? Isso, auditorias para garantir que o dinheiro seja de fato usado para o bem-estar dos refugiados. Moradia, saúde, educação. E não desviado. Então a premissa é que o monitoramento daria conta de evitar os abusos. É uma aposta alta. É uma aposta altíssima. Mas a defesa é: se o sistema atual já falha em garantir a dignidade em tantos casos e não consegue oferecer lares suficientes, talvez um sistema de mercado, mesmo com todos os seus riscos, pudesse aumentar a capacidade global de acolhimento. É essa a lógica. É um raciocínio utilitarista, focado no resultado. Mais vidas salvas. Quer dizer, é uma lógica de que os fins justificam os meios de certa forma, focada no resultado, mas a que custo? Porque, para muita gente, a primeira reação ao ouvir isso não é pensar em eficiência, é um arrepio na espinha. Com certeza. E as fontes que a gente analisou mergulham de cabeça nesse desconforto moral, começando pela visão do Jamie. Sim, o argumento do Jamie é o coração da objeção moral. Ele diz que, num sistema desses, as pessoas que precisam de ajuda passam a ser vistas como uma fonte de receita. Uma mercadoria. Basicamente. Os países ricos que pagam para não acolher na prática estão rotulando essas pessoas como um fardo do qual estão se livrando.
E os países que recebem o pagamento começam a ver essas mesmas pessoas como ativos financeiros. E ele vai além, né? Ele diz que o status dessas pessoas muda fundamentalmente. Elas deixam de ser vistas como cidadãos do mundo que a gente acolhe por um dever humanitário e passam a ser outra coisa. A palavra-chave que ele usa é demolidor. Elas estão sendo mercantilizadas. É uma palavra forte e com razão, mas quem defende a proposta poderia retrucar. Dizendo o quê? O sistema atual já não trata os refugiados como um problema a ser gerenciado, uma crise a ser contida. A diferença, eles diriam, é que a proposta de mercado pelo menos anexa um valor positivo a esse problema, incentivando uma solução. É uma defesa desconfortável, eu sei. É um contraponto difícil de engolir, porque essa ideia de mercantilização se conecta a uma preocupação ainda maior que as fontes trazem. Qual? A de que o impulso humanitário que supostamente guia o asilo hoje poderia ser completamente substituído por um impulso mercenário. A decisão de acolher alguém não seria mais baseada em compaixão, mas num cálculo de custo-benefício. E é aí que a coisa fica realmente sombria. Essa linha de pensamento nos leva a uma analogia poderosa e bem perturbadora feita por Rob Johnson. Ele descreve um sistema de cotas, onde refugiados são, nas palavras dele, vendidos para o comprador que pagar mais, sem qualquer liberdade de escolher o próprio destino. Vendidos. É uma palavra que choca, e a conclusão dele é ainda mais pesada. Sim, a conclusão dele é: não está longe da escravidão. Uau! É uma acusação gravíssima, claro, mas que ele usa para ilustrar o ponto central da objeção moral. A ideia de que a vida e o futuro de uma pessoa possam ser negociados entre estados com o indivíduo, sendo só um objeto passivo na transação. Isso vai contra princípios fundamentais de autonomia e dignidade humana. Exatamente, a pessoa perde toda a sua agência. O que nos leva a uma questão mais fundamental. Se a objeção é tão forte, por que os seres humanos não podem ser tratados como mercadorias? O que exatamente se perde nessa tradução para uma lógica de mercado? Olha, essa pergunta-chave, e o Rob Johnson articula isso muito bem. Ele diz que as pressões da crise de refugiados estão, na verdade, nos ensinando justamente que os seres humanos não são mercadorias. O que se perde, segundo ele, são as dimensões muito texturizadas da experiência humana. Dimensões texturizadas. O que isso quer dizer na prática? Significa que quando você aplica uma lógica puramente comercial, você abstrai, você apaga elementos cruciais da identidade de alguém. Tipo a cultura que a pessoa carrega, as tradições, os laços familiares que foram rompidos, o trauma da fuga, a esperança de reconstruir a vida em um lugar específico. Por uma razão pessoal. Tudo isso é achatado. É achatado. A pessoa vira um número, uma unidade numa planilha de custos e receitas. Tratar pessoas como mercadorias é ignorar toda a complexidade do que significa ser humano. E tem um outro ponto mais sutil, mas que me pareceu igualmente preocupante, que foi levantado pelo Michael Sandel. Ele questiona se um mecanismo de mercado desses poderia mudar não apenas a forma como nós vemos os refugiados, mas talvez até a maneira como eles se veem. É uma reflexão profunda. Imagina um impacto psicológico. Se você é constantemente tratado como um item a ser negociado, como um problema com preço anexado, isso inevitavelmente afeta sua autopercepção, seu senso de valor. Você deixa de ser uma pessoa com direitos inalienáveis e passa a ser um custo a ser gerenciado ou uma receita a ser obtida. Como você se sente sobre si, como se integra a uma sociedade que literalmente pagou para te ter ali. Ou recebeu dinheiro por isso. Exato. O risco de alienação é gigantesco. Então, o que tudo isso significa? De um lado, um argumento pragmático sobre salvar mais vidas, mesmo que de uma forma moralmente questionável. Do outro, um alerta gravíssimo sobre a desumanização. Esse conflito todo é perfeitamente encapsulado na perspectiva da Dambisa Moyo. Ela aponta para o que ela chama de uma contradição gritante na globalização. Exato. A contradição que ela destaca é que a gente celebra o livre comércio, a livre circulação de capitais,
mas resiste ferozmente à livre circulação de pessoas. É verdade. Dinheiro, bens, ideias, dados, tudo isso pode cruzar fronteiras com a facilidade incrível, mas seres humanos não. Para eles, o mundo está cheio de muros. E ela usa um exemplo muito vívido para ilustrar essa disparidade que eu achei fantástico. Qual? Ela diz que se uma pessoa formada em Harvard decide se mudar para o Canadá, um tapete vermelho é estendido para ela. Ela é vista como um ativo, um cérebro a ser adicionado à economia. Claro. Mas se alguém está tentando atravessar o Mediterrâneo num barco precário, fugindo de uma guerra, as chances de conseguir chegar a um lugar seguro são mínimas. E o que é mais interessante é que, ao analisar isso, a gente vê o conflito interno que a própria Moyo admite ter. De um lado está o lado moral dela. Esse lado diz que todos deveriam ser admitidos, sem discriminação. É uma questão de humanidade básica. Exato. Se alguém está em perigo, você ajuda. Ponto final. Mas aí vem o outro lado da Dambisa Moyo, o lado economista. Pois é, e o lado dela que é pragmático, que é economista, reconhece uma realidade inconveniente, mas real. Integrar uma nova pessoa numa sociedade tem custos. Custos de moradia, de saúde, educação, tudo isso. Infraestrutura. E ela argumenta que esses custos precisam ser cobertos de alguma forma. Ela não defende o mercado de refugiados abertamente, mas ela expõe a tensão que dá origem a essa ideia. Como financiar o imperativo moral? E é exatamente nesse ponto que o Michael Sandel faz uma observação final muito pertinente. Ele concorda que o argumento para admitir refugiados em desespero é moralmente maior. Ou seja, é a coisa certa a se fazer. É o que nossa humanidade exige. Mas, como a Dambisa Moyo aponta, não é uma questão sem suas complicações. Não dá para simplesmente ignorar os desafios práticos envolvidos. E é nesse espaço cinzento, entre o imperativo moral de acolher e as complicações práticas de como fazer isso, que a proposta de um mercado de refugiados surge. Ela se apresenta como uma solução para as complicações. Isso, mas, como a gente viu, corre um risco enorme de minar o próprio argumento moralmente maior que a justifica. É um paradoxo completo. O que nos traz de volta ao ponto de partida, mas talvez com uma visão mais clara do campo de batalha. De um lado do ringue, a gente tem a proposta de um sistema de mercado como uma ferramenta pragmática, talvez fria, talvez desconfortável, mas que poderia, teoricamente, aumentar o número de vagas de asilo disponíveis no mundo. A promessa de um resultado melhor através de um mecanismo imperfeito. Exato. E do outro lado? Do outro lado, o grave alerta de que esse sistema corre o risco de desumanizar fundamentalmente os refugiados. Ele ameaça transformar uma obrigação moral, um ato de compaixão, em uma simples transação comercial. Erodindo a própria base do asilo humanitário. Exatamente. No fim, a discussão toda parece se resumir a essa tensão. Sim. E o que é realmente revelador aqui não é se o mercado é bom ou mau em abstrato. É o que a nossa hesitação em aplicá-lo a pessoas nos diz sobre os limites da nossa própria ideologia econômica. Como assim? A gente defende mercados para quase tudo, até que a gente se depara com algo que, instintivamente, sentimos que não tem preço. Essa discussão, no fundo, é um espelho. Ela força a globalização e o capitalismo a encararem a própria alma e se perguntarem o que ou quem não está à venda. E essa ideia de que a migração humana, especialmente a forçada, carrega complexidades, cultura, identidade, trauma, que simplesmente não cabem numa planilha. Isso fica muito claro. Sem dúvida. Tentar encaixar essa realidade num modelo de mercado pode até resolver um problema logístico no curto prazo, mas corre o risco de criar um problema moral muito, muito maior no longo prazo. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes que a gente analisou debatem intensamente como sistemas, sejam eles humanitários ou de mercado, devem gerenciar grupos de refugiados. Mas em toda essa discussão sobre cotas, pagamentos e incentivos, onde fica a agência do indivíduo? Se qualquer sistema, não importa quão bem intencionado, retira de uma pessoa refugiada o poder de escolher onde reconstruir sua vida, qual elemento humano fundamental se perde nesse processo?